Sejam muito bem-vindos. Aí, Eziel, Alice, Marcos está entrando. Deixa eu ver se tem mais alguém aqui entrando. O o Anderson, acho que tentou. Deixa eu ver, ele vai entrar agora. Então, vamos começar o nosso treinamento. Já passamos do horário combinado, então vamos começar já já, agora. Eu vou compartilhar a tela com vocês de alguns slides só para mostrar qual é mais ou menos a estrutura dessa reunião, tá? E Tá. vai ter momentos para a gente realmente tirar dúvida, perguntar, tudo. Mas eu estava pensando num conteúdo porque eu tenho contato com todos, converso com todos e de alguma forma sei mais ou menos a necessidade de cada um. Então eu fiquei pensando no que a gente ia fazer desse primeiro treinamento. Seja bem-vindo, Marcos. E vamos lá. A gente vai tocar em alguns pontos importantes. Todos conseguem ver? Espera aí, deixa eu pôr aqui na primeira tela. Sim? Sim, sim. Beleza? Sim, perfeito. Então vamos lá. Primeiro passo, o que vamos falar? Eu coloquei aqui pelo menos 6 assuntos, né, que são bem importantes. Por exemplo, número um, convenção e o que aprendemos disso, né? O que a gente viu lá, porque é um evento de 12 horas. É bem difícil resumir um evento de 12 horas, mas a gente pode pegar algumas coisas, eu vou pedir aí, é, tanto para que o Eziel e o Marcos falem um pouquinho do que eles viram, do que eles acharam. Isso é legal compartilhar, não é todos que puderam estar na convenção, mas só acontece uma vez por ano. O número dois é ouvir dificuldades. Número três, soluções. Número quatro, lei dos números. Número cinco, a gente vai sempre estar em nossos treinamentos falando ou de telecom ou de conexão solar. Mas vamos lá. Vou passar aqui para o próximo. Lembra aí dessa foto, Ezequiel? Pena que eu não consigo me ver. Vocês estão só vendo a tela, né? Queria ver Não, você. positivo, dá para ver sim. Mas eu não vejo vocês e vocês também não se vê na câmera, né? Não, nós estamos se vendo. Bom, eu estou vendo todos vocês e tô vendo a foto, né? Engraçado. Por exemplo, só vejo a tela. Eu não Ah, vejo. tá, mas é porque você é o produtor da imagem. Exato. Mas Beleza. aqui no caso, no meu caso, não sei se é o caso dos outros, dá para ver a imagem mais os participantes. Eu tentei mudar aqui, não deu. Tá igual o meu também aqui. Perfeito. Vocês estão vendo a tela e estão vendo vocês. Mas vou interromper para a gente falar então desse assunto. Depois eu volto para o slide, que é bom que a gente vê aí o rosto de cada um. Eu, pelo menos, não estou vendo o de vocês. E esse é o primeiro assunto para a gente começar, ver o que a gente tirou de lições. Eu também tirei algumas. Tem algumas coisas que eu tirei também no próximo slide, mas queria ouvir aí tanto o Marcos quanto o Isel. Quer começar, Marcos? Dá uma ideia, pelo menos assim, o que você achou lá da estrutura, a sua primeira impressão, as pessoas, e aí o Eziel complementa. Áudio não estou ouvindo. Tá podendo falar ou não? Eu estou ouvindo aqui. O Anderson está ouvindo, mas o Marcos, ele O foi. Marcos está mutado. Ah, não consegue tirar? Ele não consegue, ele não está conseguindo tirar, então. Engraçado que eu pedi para tirar o som, mas não consigo tirar o som dele. É porque ele entrou depois, lembra? Só consigo pedir para ele tirar o som, mas ele que tem. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Hum, não. Vai vocês, Ziel. Eu não tô. A Udi está entrando, peraí. Deixa eu pôr aqui. O Marcos Vitor saiu e aí ele vai começar e ele vai entrar novamente. Eu acredito eu que habilita. É, Igual aconteceu comigo. Entrei no computador, meu computador é um velhinho, eu tinha que sair para mexer com o celular. Agora tô com o celular. É mole?
Então vamos lá. Seja bem-vinda, Rudy. O Marcos vai entrar daqui um pouquinho. A gente começou agora e o nosso primeiro tema é falar sobre a convenção, né? O que que você, Ziel, achou da convenção? Qual foi essa ideia? O que você pode passar para quem não foi? É um evento de 12 horas, é muita coisa, mas enfim, pode ficar à vontade, fale do que você tem aí no coração. Na realidade, eu quero primeiro falar boa noite a todos, né? Porque a gente não se conhece e é um prazer falar com todos vocês. E as minhas palavras, elas vai ser diretamente sobre mim, não sobre o Marcel e nem muito menos sobre o Marcos Vitor que foi. Tudo que eu for falar aqui, na realidade, ninguém me convenceu e ninguém comprou, ninguém vendeu a ideia para mim. Na realidade, eu fui lá para comprar uma ideia. No momento em que eu observei que isso era uma oportunidade para mim, eu fui investigar. Tanto é que a primeira visita que eu tive do Marcel para cadastrar minha casa, eu tô contando assim para vocês entenderem o porquê que eu fui na convenção, porque senão também não vai dar sentido, né? Só falar bonito da convenção. Eu vi uma oportunidade de negócio. Tanto é que quando ele falou para mim do cashback, eu não me importei. Eu falei, mas é o cashback. Mas e no seu caso, como licenciado, o que que você ganha, né? Aí foi onde que ele abriu e foi explicando para mim pontualmente. Então, isso já despertou em mim, porque eu já tinha falado pro Marcel que eu estava procurando uma outra renda que desse para mim trabalhar junto com o emprego que eu tenho. Hoje eu tenho, logicamente, uma outra empresa, que é a Petrópolis, e com isso, só para resumir rápido, porque senão vai ficar demorado também, eu vi uma oportunidade de negócio. E aí eu perguntei para ele, o que que você ganha com isso? Já foi bem direto para ele, ele abriu para mim o que que ele ganhava com isso. E aí eu falei, ó, isso me interessa. Só que com isso, ele já fez aquele pré-cadastro e ele já me convidou para a convenção. De imediato, eu queria, logicamente, saber mais. Só que o que que ele fez? O que nós devemos fazer, né? Nós devemos prender o nosso licenciado, coisa que eu ainda tenho que aprender a fazer isso. Ele fez isso e você, ô Marcel, você está ouvindo isso pela primeira vez? Eu conversei com o Marcos Vitor sobre, inclusive, sobre isso. Ele vai entrar logo aí e aí ele vai poder falar um pouco sobre isso. A gente precisa de aprender sobre algo que a gente sabe que aquilo é bom, só que por sua vez as pessoas não conhecem. Só que se a É gente verdade. for, só que se a gente for falar tudo para a pessoa, logicamente, ela vai ter em pouco tempo uma visão que a gente não tem a necessidade disso no momento, né? E com isso, o que me fez eu ir até a convenção, porque até então eu não era licenciado, eu não era licenciado. E passou um fechamento da Air Green com o presidente, parabenizando, inclusive, o Marcel como sênior. É isso, Marcelo? Sim, Como sênior, né? E aí eu acompanhei aquela coisa tal, e eu vi que a oportunidade do que eu tinha visto é realmente uma coisa real. E eu não ia na convenção, porque hoje eu estou com. Hoje não, hoje eu estou até melhor, né? Mas eu passei por um problema aí que o Marcel sabe muito bem, e o Vitor também, meu genro, ele sabe o que eu estou sofrendo aí nesses últimos 3 meses com a coluna, e eu já tinha falado para ele, olha, eu queria ir demais, queria ir de muito, muito, muito. Mas, infelizmente, pelo fato da minha coluna, eu já não vou poder. Por quê? Porque eu ia ficar lá, eu não sabia que ia ser 12 horas, porque se eu soubesse que ia ser 12 horas, aí que eu não tinha ido mesmo. Né, Marcelo? Eu, não, eu achava que era um negócio de aproximadamente 5 horas, tipo de uma assembleia de 4, 5 horas ali, ter um descanso. Mas, enfim, o negócio durou 12 horas, mas eu fui pelo um dia antes, né? Que eu tinha visto as pessoas dando suas declarações de ganhos e de poucos investimentos, e com isso eu vi aquilo e me motivou. Tanto é que nesse mesmo dia que eu vi esse resultado do fechamento do mês da Air Green, foi esse dia que eu decidi, comprei a minha passagem mesmo não podendo,
Tanto é que o Marcel falou, olha, não sei se seria viável, né? Ele até se preocupou. Eu tinha que ficar... Quantas horas nós passamos dentro do ônibus? A gente pegou o ônibus 8h30 e chegamos lá 6 da manhã. Ou praticamente 10 horas. 10, 11 horas dentro do ônibus, né? E eu com a coluna ruim. E depois eu ia passar mais 12 horas sentado numa cadeira. Então, assim, tô falando por mim, não tô falando pelo Marcel que foi, nem pelo Vitor que tá aí. Porque eu vejo as coisas, eu fecho naquilo e vou desenvolver isso. Então, eu vi uma oportunidade, por quê? Porque na apresentação do presidente, ele mostrou várias e várias coisas ali, que não só pela conexão Green, você tem outros 5 itens que você pode trabalhar, que aí vai de você desenvolver isso. E isso eu vi uma oportunidade de conhecer sobre esses 5 itens lá na convenção. Tanto é que o Marcel falou para mim, olha, se você for, você vai ver que você vai sair na frente 20%, 50%, 80% dos que não vão. Mas o porquê? Porque você vai ver números, você vai ver resultados, você vai ver ganhos e você vai ver premiações. Não que isso vá te empolgar, é que você vai ver as coisas realmente acontecer. E foi o que aconteceu comigo. Então, naquele dia 31 de março, 31 de março, justamente, né? Dia 31 de março, que dia 12 nós fomos lá para a convenção de abril. Dia 31 de março, eu assinei para mim poder ir nessa convenção. E eu falei para minha esposa, falei, amor, deixa, seja o que for, eu vou tentar, levo 3, 4, 5 caixas de remédio e vou tomar, mas eu quero assistir. E com isso, daí, logo em seguida, depois eu já falei para o Marcel, falei, Marcel, vem aqui, vamos já assinar a licença, que eu quero desenvolver isso. Eu acho que só eu fazer, só eu ver, é pouco. Eu quero material, eu quero desenvolver isso. E lá, o que vocês precisam de ouvir é o seguinte, e lá trouxe para mim o que eu precisava. O que eu precisava nem sempre é o que o Marcel queria ouvir. E o que eu precisava nem sempre era o que o Vitor queria ouvir. Então, para mim, eu não estou falando nada de exagerado, mas o que eu vou desenvolver daqui para frente, eu vi lá. Então é algo assim que eu vou me aposentar em breve. Eu vou me aposentar em breve. Já falei isso pro meu genro. Tem pessoas lá que ganham 20 mil reais. Não estou falando de pessoas que ganham 50 mil, não. Mas eu não também não sou uma pessoa que vou me dedicar isso 100% da minha vida para me chegar no meu objetivo. Eu programei e eu já falei, inclusive, para o meu genro, falei assim, ó, eu já me planejei para mim estar lá uma hora. Não sei se é o ano que vem ou se é daqui 2 anos, mas eu já me programei. Mas por quê? Porque eu vi que tem pessoas lá que subiram que fizeram menos do que eu fiz e estão lá. É isso que eu me indignei. Assim, são pessoas, por exemplo, igual o Marcel fez um vídeo, que o cara não tinha um braço, não tinha uma perna, não tinha cabeça, o cara não tinha nem corpo. O cara tava lá subindo lá. Eu achei indignado, fiquei indignado com aquilo. Falei, não é possível que a pessoa não tem nada e ela só tem a boca para falar e ela conseguiu. Não é possível que eu não vou ganhar. Então, assim, lá isso me adiantou bastante. Tanto é que ontem tudo que eu fechei uma conta ontem, eu fechei uma conta ontem de R$ 660. Foi justamente por quê? Porque eu adquiri algo lá. Isso não quer dizer que vocês também que não foram não vão adquirir. Tá o Marcel aí, tá eu para poder ajudar, tá o Vitor. Mas é um negócio legal. Eu gostei. Para mim foi bom, eu adquiri, não foi, para mim não foi um dinheiro que eu pretendo resgatar rápido para mim poder. Não, não foi isso, eu não estou vendo isso. É um investimento que, para mim, eu tenho certeza que nos próximos 24 meses eu quero estar tranquilo. Tranquilo, assim, desenvolvendo com um pouco mais de facilidade. Valeu, obrigado, Ziel, aí, você compartilhar até o antes, né? E as decisões. E eu admiro esse homem aí porque ele estava travado, não conseguia andar, não conseguia sentar, e mesmo assim foi. Parabéns pelo seu esforço e por ver, né? Uma oportunidade. Marcos, eu acho que entrou, saiu, deve estar com dificuldade, a gente vai dar seguimento, né? Vai estar gravado, se ele perdeu pelo menos essa parte aqui, a gente segue. E eu quero falar alguma coisa, deixa eu compartilhar aqui rapidinho, agora de novo a tela, para a gente voltar aonde a gente estava. E deixa eu pôr aqui, eu quero tocar num assunto muito impactante
agora falando de conteúdo, tá? Eu relembrei toda a convenção e uma coisa que me chamou muita atenção foram quando os executivos, tanto da Vibra Energia quanto da Comerc, eles entraram no palco. E o que foi mais de interessante para mim foi que essa frase ela ficou é, mexendo comigo, talvez foi a frase que mexeu comigo, porque ele falou: por que que nós precisamos da iGreen? Porque para pensar, imagina uma Nestlé gigante precisar comprar um mercadinho do seu bairro, né? Tem alguma lógica? É mais ou menos o tamanho da Comerc para chegar. O Marcos, deixa eu só interromper aqui. Mas deixa eu só concluir aqui. E ele fala essa frase impactante. A Comerc, ela fez uma fazenda bem grande, usou Uhum. de outdoor, de propaganda, de tudo para conseguir atingir a marca em um ano de 5.000 clientes. Eles usaram é, televisão, rádio, tráfego pago, influenciadores, e eles só tinham conseguido pelo método tradicional 5.000 clientes. E a iGreen, depois que fechou a parceria com a Comerc, 40.000 clientes em 3 meses. Deixa eu chamar o Marco aqui, que acho que ele não conseguiu entrar. Marcos. Caiu aqui, né, Marcos? Não, tá aí já. Então, voltando àquela frase que eu mostrei, depois a gente volta ao slide. Aquilo me chamou muita atenção. O conteúdo, né? Ele falou: olha, nós precisamos desse modelo da iGreen, porque nós só conseguimos em um ano 5.000 clientes. E vocês, com esse método aí de boca a boca, método de relacionamento que a gente nem entende muito, vocês em 3 meses captam 40.000 clientes. Qual é o nosso número atual? 10.000 clientes na Conexão Green por mês. E continuamos batendo 10.000. E quando entrou a parceria, fechou 40.000. Então a gente continua sendo o principal método de trazer clientes, porque pelo método tradicional, mesmo a Comerc, mesmo a Vibra tendo muito dinheiro, elas não teriam resultado pelo método que a gente utiliza, e é muito importante a gente entender esse método, tá? É um método de relacionamento, o marketing de relacionamento. Então a gente precisa entender essa frase a fundo. Como é que a iGreen conseguiu, em 3 meses, captar 40.000 clientes? E como o mercado tradicional não consegue fazer isso? E por que que a gente tem que aproveitar essa frase e tirar o máximo de conteúdo disso? Tá É. conseguindo falar aí, Vitor? Agora eu tô. Mudei de celular, aí foi. O outro tava dando certo, não, velho. Tá certo. Me fala o que você mais gostou. Você não chegou a ouvir o que o Eziel falou, mas só para a gente não perder um pouquinho, que você também sentiu lá na convenção. Então, na conversa eu acho interessante a forma ali que muitas pessoas abordaram com relação à conexão Green, Livre, Telecom. Porque eu vi pessoas que são igual a mim que conseguiram ter resultado no negócio. Tá ouvindo? Estamos ouvindo. Então, são pessoas normais, pessoas assim que, igual eu, igual o Eziel, igual você, possivelmente, que tiveram resultado no negócio. Eu falei, pô, se eles tiveram resultado, por que que eu também não posso ter? E lembrando que eu não era licenciado, não era nada, eu era apenas um convidado do Marcel e do Eziel, que a gente foi lá para ver. Porque assim, como o negócio era muito bom, eu falei assim, ah, não sei não, isso aí deve ser pirâmide, deve ser alguma coisa diferente. Só que eu fui lá para comprovar se realmente aquilo que o Marcel estava falando era verdade, porque assim, quando é desconto em fato de energia, nunca tinha ouvido falar nisso. Quando eu vi aquilo, eu falei assim, ó, o negócio é bom. Primeiro eu me tornei cliente, primeiro eu cadastrei a minha conta de energia, e depois fui lá e vi aquela coisa grandiosa, vi pessoas ganhando carro, vi pessoas subindo no palco, sentando em locais privilegiados daquele evento. Então eu achei bem legal. E o que mais eu achei de interessante foi aquele senhor de idade que tinha deficiência na perna visual e fazia hemodiálise 4 vezes por semana. E ele, com toda a dificuldade dele,
ele conseguiu bater ali, se eu não me engano, foi 40, foi R$ 25.000. Eu falei, pô, se ele consegue, ele não é diferente de outra pessoa, ele não é melhor, então eu também consigo. E aí eu tomei a decisão aí de ser um licenciado após aí a chegada aqui em Ribeirão Preto da convenção. Maravilha, maravilha. Você vê, para cada pessoa impacta alguma coisa, né? E parabéns aí, Vitor, pela sua decisão. E que bom que a convenção te fez muito bem. Aí ele foi lá sem ser licenciado, aí depois fechou a licença. Então, isso fica para a próxima, tá? É abril de 2026. Leve convidados, leve licenciados. Quanto mais você tiver com a sua equipe lá, mais eles vão realmente estar empolgados com o negócio. E aí, Marcos, você tinha saído e entrado, eu estava falando de uma frase que me impactou muito, agora falando de conteúdo. Por que que a Comerc e por que que a empresa Vibra precisa da iGreen? Porque nós usamos o método marketing de relacionamento. E aí a gente precisa entender a essência disso, e é aí que a gente vai entrar no treinamento propriamente dito, né? Entender algumas coisas que eu quero compartilhar com vocês aqui, um quadro branco. Vamos lá entender alguns pontos interessantes. Então, Vitor, só para. Peraí, vamos ouvir a voz aqui de quem ainda não ouviu. Anderson, me fala dois nomes de pessoas de pessoas que você acha que são empreendedoras aí no do seu conhecimento. Duas pessoas aí, o Rodrigo Carvalho, Tá? entendeu? Que é o cara grande empreendedorismo, sabe? Ele tem muito conhecimento, né? E, E o outro qualquer, deixa eu lembrar do outro ali, gente. Poucos dias eu conversei com ele, ficou de ver comigo, né? Até esqueci o nome dele. Eu conheci ele por pouco tempo também. Esse cara também é um grande empresário. Também é o cara da Diego, é um cara que tem empresa de troca de óleo, beleza. entendeu? Ele tem 5 empresas. Cara também, conhecimento também, boa, Mas vamos lá, entendeu? né? Vamos entender por que que a iGreen consegue chegar a 40 mil clientes no mês, em 3 meses, aliás, e eles, no método tradicional, não conseguem. Então, imagina que aí o Anders trouxe duas pessoas, certo? E essas duas pessoas trouxeram mais duas pessoas. Então, na equipe do Anderson, teria 4 licenciados. Se esses 4 licenciados trouxerem mais duas pessoas, nós temos 8 licenciados. Só que o Anderson só conhece dois, o Rodrigo e o Diego. E esses 8 trazendo dois, 16. Só que, vamos comparar agora a Alice. A Alice vai trazer 3 nomes. Fala aí, Alice, 3 nomes. Vamos ver a diferença, se dá muita coisa lá embaixo. Três, foi aleatório? Qualquer aleatório, fala 3 nomes assim, só para. O Reginaldo, O Reginaldo já tá, mas tá bom. O Reginaldo. é, Tiago e o nome já. Qual é o filho do Reginaldo? Eric, tem um prospecto. Aí, ó. A organização da Alice, ela pôs mais um. Vou até mudar a cor, ó. Ela só mudou uma coisa em relação à equipe do Anderson. Só pôs mais um. Então a dela vai ficar assim, ó. 3, que chama 3, 9. Opa, eu tô fazendo isso com o mouse, por isso que fica saindo a letra feia. 9 que trazem 3, 27. E que trazem mais 3, 81. Quantos a Alice trouxe a mais do que o Anderson? Quem? Ó, só mais um. E olha a diferença. Vou até pôr aqui uma corzinha verde. Olha a diferença aqui. 65. Muito bem. Fique com a calculadora aí, Excel, para a gente ver. 65. Agora, lembra que a gente tem aquele desejo de colocar 5 pessoas? Então, se no primeiro mês. Opa, deixa eu pôr a borracha aqui. Ah, você já pôs aí, 65. A diferença, né? Mas olha só, aqui tem uma coisa interessante. Eu vou pôr até de vermelho aqui, ó. Se trouxer cada um 5 clientes,
esses 16 licenciados, 16 vezes 5 nessa rede aqui, ó, esses 16 têm 80 clientes em um mês. E se for em um ano, todo mundo trazer 5 clientes todos os meses, faz a conta aí para mim. 80 vezes 12, acho que é 960. 960. 960 clientes. Mas o Anderson só trouxe 2 clientes. Como é que em um ano ele vai ter 960 clientes? Simplesmente que cada pessoa que tiver na rede dele traga 5 clientes por mês. Ele vai chegar nesse número. Agora vamos ver a da Alice. A Alice também inculcou essa ideia de todo mundo trazer 5 clientes por mês. É bem fácil. Numa manhã a gente consegue fazer 5. Se você pegar uma manhã inteira, dá para fazer 5. Tá? Pode ser 2 telecom, 3 conta de luz. Você pode ser o cashback, né? Trazer outras pessoas. Vamos ver como ficaria? Então, aqui, 81 vezes 5, quanto que dá, Ezel? Aqui seriam clientes em um único mês. 405. Ótimo. Vezes 12, quantos clientes em um ano viria se todo mundo trouxesse 5? 4.860. A Alice, só pelo fato de trazer uma pessoa a mais no negócio dela, isso no quarto nível, tá? Por que quarto nível? Ó, aqui é o primeiro nível, 3 pessoas, tá? No segundo nível tem 9, no terceiro tem 27 e no quarto nível tem 81. Não sei se vocês estão lembrados, mas eu joguei lá no Dicas, o Leonardo Dilla, ele estava ganhando já no sétimo nível. Não sei se vocês lembram, que até o Ezra colocou, ok, legal. Vocês lembram? R$ 120? Eu dei um print. Eu só estou indo até o quarto nível, não estou descendo mais. Inclusive, nós dois, ou nós da equipe, eu acho que é a sétima, é o sétimo nível dele, né? Ele falou para mim isso lá na convenção, não sei se é o sétimo ou oitavo nível dele. Não, não, eu sou o quarto, vocês é o quinto, no Ah, quinto tá. nível. É o Vitor que é o sexto. Certo. Vitor é o sexto. E ele estava mostrando uma bonificação de R$ 120 no sétimo nível. Então, quando vocês começam a ver isso, é por isso que a iGreen consegue movimentar um número gigante de clientes, porque essas pessoas elas estão falando com pessoas que elas conhecem, pessoas do seu relacionamento, pessoas que confiam, e a gente vence a barreira da confiança. Mas vamos brincar um pouco mais? Vou só rapidamente para a gente ver aqui, ó. Opa, deixa eu pegar a borracha aqui. 4. Vamos lá. 4. Ups, tem que ser a preta. Então, vamos lá. Aqui, a 4. 4 vezes 4 dá 16. Vezes 4 dá 64. Vezes 4, 256. Ô, mas você é bom de conta? Não, já gravei. Tá? 256. Mas vamos fazer com 5 para nem fazer com 4. Se a gente pensa assim, ó, vamos trazer 5 pessoas para esse negócio? 5. 5 vezes 5, 25. Vezes 5, 25. É 125. Vezes 5, 625. Você vai ter 625 na sua rede de licenciados? Não, a gente está fazendo uma conta aqui torta. Por quê? Olha só. Você tem 625 no quarto nível, 125 no terceiro nível, no segundo nível, 25 e no primeiro, 5. Quanto é que dá isso? 780 licenciados. Mas quantos você conhece? 5. Você só trouxe 5. Se isso continuar, você vai ter 625 lá no quarto nível, mas ao todo você tem 780 licenciados. Então a nossa conta aqui, ó,
de 81 também está errada. De 16 também está errada. Porque a gente só contou o quarto nível. Era o quarto, o terceiro, o segundo e o primeiro. Então dá mais, tá? Eu deixei passar. Por quê? Porque a gente sabe que essa é a força do boca a boca. 780 licenciados na sua rede. Se cada um trazer cinco, quanto é que dá cinco clientes num mês? Faz a conta aí para mim, Ezel. É que assim, Marcel, o primeiro exemplo que você deu foi de cada licenciado colocar 5 clientes, não 5 licenciados. Agora, nesse último que você colocou aí, ó, de 780, você colocou como exemplo licenciados. Então, assim, se você trouxer o primeiro 5 aqui, trouxer 5 licenciados, você vai ter, está entendendo? De 5 em 5. Então, esse primeiro 5 aqui traz mais 5 vira 25. Então, assim, no primeiro exame, que eu entendi aí no primeiro exemplo, você citou o exemplo de contas para dentro da Airgreen. Não, Só que entendi, entendi. Pode Só falar. que nesse último aí que você deu o exemplo de 780 aqui, ó, aqui você jogou para licenciado. Se cada um desses aqui for licenciado, é isso aí, tá certo? Não, mas olha só. Aqui no primeiro nível, ó, pegar aqui verde, ó. Quantos licenciados tem no exemplo do Anderson, né? Tem 16 mais 8, 24, 28, 30. Com ele, 31. Então, a nossa conta, em vez de ser 16 vezes 5, era para ser 31 vezes 5. Porque tem 16 nesse quarto nível, tem 8 no terceiro, tem 4 no segundo, tem 2 no primeiro nível e tem ele ainda. Então, quer dizer, a nossa conta daria ainda maior, mesmo fazendo os 5 licenciados. Deu para entender? É porque eu simplifiquei. Mas aqui, ó, na verdade, a gente tem todos esses licenciados. Ó. Eu tenho 5 licenciados aqui, 25 no segundo, 125 no terceiro, 625 no quarto, que somando tudo daria 780. Vezes 5 dá quanto? 3.900. 3.900 aqui num único mês de clientes. Se é essa conta absurda, né? Que parece absurda, mas a gente só está indo até o quarto nível. O Dylan já tem gente no sétimo, no oitavo, no nono, e ele continua ganhando, tá? Vezes 12 dá quanto aí? Dá mais de 40 mil clientes, né? Faz a conta aí para mim. 3.900. 46.800. É, deu para entender, gente? Ah, mas Entendeu? eu tenho que fazer 1.000 clientes. Não, não tem. Eu tenho que ser um super vendedor. Não, não tem. Quantas pessoas você teve que trazer para a Alegria? Nesse exemplo, 5. Daqui para baixo, não precisa você conhecer, porque os seus 5 vão indicar pessoas do relacionamento deles, não é? Então, essa é a força do marketing de rede, marketing de relacionamento ou marketing multinível. E nós estamos só falando do quarto nível. Só que é importante a gente entender, agora eu vou limpar tudo, a gente entender como que funciona a empresa. De certa forma, é assim, ó, a gente precisa jogar conforme as regras. Imagina a gente querer jogar vôlei e deixar a bola pingar na nossa quadra e querer continuar o jogo. Não seria assim impossível, né? Porque no vôlei a bola não pode encostar. Você também não pode encostar na rede. Você não pode deitar na rede ali para tentar bloquear. Cada coisa tem a sua regra. Futebol, a mesma coisa, né? Imagina você não saber, por exemplo, jogando num campo, a tal da lei do impedimento. Aí a Alice e a Ruth talvez não entendam essa lei do impedimento, né? Mas, enfim, o basquete tem a sua regra. E se a gente entender sobre as regras do jogo, a gente vai entender que quais são os dois primeiros passos que a gente precisa fazer para crescer no marketing da empresa, porque ela tem a regra dela. Aí já estamos falando da iGreen. A regra é o seguinte: você entrou aqui, qual é a primeira coisa que você tem que fazer? Quem dá aí uma dica, um chute? Primeira coisa que você tem que fazer: você entrou na empresa. O que precisa para a gente fazer um gráfico aqui?
Tá 5 clientes, Marcelo? Isso, 5 clientes. Mas por que que a gente precisa de 5 clientes? Porque é a regra. Se a gente colocar 4 clientes, 3 clientes, 2 clientes ou um cliente, a gente vai ver que não dá para sacar o dinheiro. Não dá para sacar o dinheiro. Ah, mas eu só tenho três, já estou há 8 meses. É, mas você tem que fazer mais dois, senão você não saca o dinheiro. É a regra da empresa. Pelo menos uma pessoa para ser considerada ativa, precisa ter 5 clientes. Se não, se a pessoa tem três, dois, quatro, ou um, ou zero, ela não é considerada ativa ainda na empresa. Ela não serve na questão, ela não consegue sacar o dinheiro e ela também não te qualifica para você subir no plano de marketing da empresa. Então, a primeira coisa é ajudar a pessoa a fazer cinco clientes. Beleza? Mas vamos pensar aqui. Aí agora nós vamos. Deixa eu apagar esse jeito aqui. Pegar aqui a bolinha, mais fácil. Você está aqui, você está aqui, você está aqui e você está aqui. Você aqui colocou seus 5 clientes. Beleza. E colocou. O número ficou pequenininho, mas tá bom. Dá para aumentar aqui. Você colocou seus 5 clientes. E aí você colocou três, uma pessoa que colocou outra, que colocou outra. Quanto é que você ganha desse primeiro que entrou aqui? Alguém sabe? Você não é sênior, você entrou agora e cadastrou uma pessoa. Quanto é que você ganha aqui em reais? 300. Oi? Para começar, se acontecer comigo, você ganha, acho que assim, o cadastro com código de energia e código de telefone da Telecom. A primeira coisa deu R$ 17, sei lá, no Não, meu ponto não. de vista. Aqui eu estou falando de pessoas que compraram a licença, sabe? Ah, licença, sim, sim. É. Comprou a licença aqui, ó. Ele é seu direto. 300 Certo. reais, certo? Uhum. Esse aqui, ele trouxe outra pessoa. Ô, Marcelo, Oi? não é 350? Não. Não. Lembra que a licença diminuiu o valor? Ah, é verdade. Tá? Era 350 quando era 2.399. Aí ela diminuiu. Isso. Agora é 1.997. Agora ela paga 300. Certo? Beleza. Quanto é que ganha no você ganhou 300 desse, que a gente chama também de seu direto ou Certo. geração própria, aparece assim no aplicativo, ó, GP. E aqui, Sim. chamado de GI, é o seu indireto. Quanto é que você ganha do seu indireto? R$ 100, certo? Você ganha 100 Certo. reais aqui. Quanto que você ganha desse terceiro aqui? Alguém tem ideia? Nesse exemplo, Isso. Será que vai diminuir o valor? O valor a menos? ó, nada, Nada. nada. E de conta de luz? Também, nada. Mas por que isso? Porque você não está recebendo aqui nesse exemplo os royalties, que é o bônus que mais paga. Para você ganhar royalties, o que você tem que fazer? Você vai precisar trazer mais uma pessoa para você começar a ter direito a royalties. Quando você faz Certo. isso, quando você faz isso, deixa eu pagar aqui. Quando você faz isso, eu apago, apagar a borracha aqui. Fácil. Quando você faz isso aqui, ó, você faz o chamado S expansão se todo mundo tiver 5, 5, 5. Quanto é que ganha se a gente faz o S expansão? Ô, Marcelo, Oi, você está compartilhando alguma tela? vocês não estão vendo? Nós estamos. Eu tô. Eu Aqui não estou está. eu tô compartilhando um quadro branco.
Não, aqui não tá aparecendo, não. Mexe aí na sua tela, vai para a direita, para a esquerda. Você está no celular, né? É, Eu tô... aparece uma tela preparando sua experiência de quadro de compartilhamento. Ah, não tá preparando ainda. Ué, eu estou Aqui num tá quadro errado. branco. Num quadro branco. Então, É, aqui, mas beleza. ó, primeiro passo, fazer 5 clientes. Senão você não consegue sacar o dinheiro. Segundo Certo. passo é por 2 clientes com 5 cada um. O que que você vai ganhar aqui? Você vai ganhar R$ 300 aqui. Dois licenciados, não clientes, né? É, 300, 2 licenciados. Vai por 5 clientes, vai ajudar eles a porem 5 clientes. Quando você fizer isso, ó, você tem 300 mais 300 mais 500. Quando esse 500 é quando você faz essa estrutura. Ah, perfeito. Então, uma dúvida. Eu achava que o S Expansão era só aquela promoção quando eu entrei. Então, por exemplo, como os meus licenciados estão demorando para fazer, assim que eles baterem, falta dois para um, três para outro, não lembro qual. Assim que bater, eu ganho R$ 500. Ganha R$ 500, Alice. Ah, tá. Então, o bônus é para quem soube de expansão. Então, assim, a expansão, tem o S expansão, D expansão, ele vai ter bônus. Sim. Ah, tá. E o essa expansão, além desses 500, ele vai te dar royalties. Aí, Ah, aí naquele exemplo ali, né, que eu falei, aí você começa a ganhar até o infinito, tá. Então, é somente se eu a partir de essa expansão. a partir de essa expansão. Qual é a primeira coisa que a gente precisa fazer? 5 clientes. Segunda coisa, trazer o mais rápido possível 2 licenciados. Por quê? Porque você libera o royalties. Aí você começa a ganhar de toda a sua rede. Se você só tem um licenciado e o outro não está ativo, qual é o caso da Alice? A Alice ela já tem dois. Mas os dois não têm 5 clientes. Então ela não consegue fazer essa expansão ainda. Se eles fizerem 5, você já ganha e libera mais royalties, que é um bônus a mais, certo? Mas você, onde é que a gente vê isso? Vamos todo mundo olhar ali, chama Manual de Negócios. Ali, quando a gente entra no nosso aplicativo, não tem material de apoio? Todo mundo sabe achar ali material de apoio? Deixa eu... Sim. Ali no material de apoio, você vai entrar em Manual de Negócios. Pena que eu não consigo compartilhar meu celular, só se eu puxasse a câmera. Deixa eu ver se a câmera. Olha, eu não tinha, viu? Deixa eu ver se a câmera vai. Acho que não. É muito complicado, né? Interessante. Não vai dar muito certo. Mas, deixa, testa. Ah, zoei tudo a câmera, agora eu virei ninja. Peraí. Tá, agora ela vai voltar daqui a pouco. Enfim, lá no Manual de Negócios, a gente tem essas regras de qualificação. Quanto é que a gente ganha de cada nível, né? Então, se você entra ali nas regras de qualificação, está dizendo ali, A conexão Green? precisa, você entra ali, ó, não, já sei, vou compartilhar o site. Deixa eu entrar no site mais fácil. Peraí. Você vê que ali, peraí, mais fácil. Material de apoio ao licenciado. Vou compartilhar a tela aqui. Fica mais fácil a gente visualizar aqui, material de apoio ao licenciado. Tá todo mundo vendo aqui? Material de apoio? Isso. Perfeito. Sim. Sim. Pronto, melhor. Sim. Então, ó, você entra aqui, ó, manual de negócio. Tá. Entenda todos os detalhes das comissões, ó, tá? Certo. Então, ó, aqui está falando de regras de ativação e renovação. Vamos entender o PRO também. O PRO está aqui, ó, está falando do PRO. Ele fala aqui, ó, ativação para o primeiro saque, ó. O seu primeiro objetivo é estar ativo,
Ou seja, realizar 5 conexões telecom ou ter 5 clientes conexões green. Opa! Por quê? Porque isso vai te liberar um saque mensal. Após a aprovação desses clientes, você estará ativo. Essa ativação libera de forma imediata a possibilidade de um saque mensal. Agora, se você é pró, você vai ter um saque ilimitado, tá? E outros benefícios. Vou clicar aqui, ó. Quais são os benefícios? Quando você cadastra uma conta, você recebe o que eles chamam de. Deixa eu ir direto aqui. Alguém consegue ler aqui? Deixa eu ver. Que Ah, não, tá bem borrado. não dá para ampliar, né? Eu acho que é uma. Agora melhorou, melhorou. É. Ó, diz assim, ó, ser um licenciado Pro concede acesso a certas promoções e benefícios exclusivos. Basicamente, o licenciado Pro desfruta de vantagens específicas ao atingir essa qualificação. E aí ele fala, né, que você recebe um bônus recorrente dos cadastros que você faz. Você tem acesso a saques ilimitados e você ganha, inclusive, mentorias exclusivas, entradas VIP em eventos oficiais e uma pulseira. Então, o ideal da nossa equipe é todo mundo cultivar essas pulseiras. Se você é pró por 3 meses, você tem essa verdinha. Se você é pró por 6 meses, você tem essa com detalhe preto. E por 12 meses a preta, sinal que você é uma pessoa constante, ativa. A gente precisa fazer com que a nossa equipe tenha essa mentalidade de fazer pró todos os meses, todos os meses, todos os meses. Beleza? Vou voltar aqui, que eu aproveitei que o material estava aberto, né? Vamos voltar. Ô, Marcel, Oi. mas eles mesmos vão mandar essa pulseirinha pra gente ou a gente só vai ganhar na convenção, hein? Não, eles mandam pelo correio. Manda, né? Manda. Eu ainda não recebi, mas eu estou no meu segundo mês de pró, o terceiro vai ser esse, né? Mas eu acredito que manda pelo correio. Uma boa pergunta para fazer para o Dila. Mas eu ainda nunca perguntei isso. Deixa eu. Eu tenho tanta coisa aberta. Vocês estão vendo as outras telas ou não está mudando nada aí? Ah, voltou. Vocês estão vendo a minha tela? Não. Sim. Tô. Ah, voltou. É porque eu tenho várias telas abertas aqui, eu já me confundi. Marcel, uma pergunta aqui. Tem uma data limite no mês para ser pró? Tipo, óbvio que é até dia 30, mas, por exemplo, se eu não conseguir cadastrar até o dia 25, aí eu cadastrei 5 contas, eu virei pró nos 5 dias restantes, ele conta? Se você fizer um cadastro às 23h59 do último dia do mês, vai contar para o seu Pro. Ah, não, eu tô perguntando mais porque às vezes, que nem mês passado aconteceu, né? Ah, mas já é final do mês, as desculpas, né, que me deram, já é final do mês, Não, não compensa, né? Correr atrás de nada ainda, né? não, compensa. Ó, é exatamente assim. Se no último dia do mês, às 23h58, 59, você fechou um cadastro, vai contar para aquele mês, mesmo que eles vão efetivar 3 dias depois. Ah, Então, o importante é que seja dentro do mês. O que que a gente faz? Legal, legal a pergunta dela, porque era a minha dúvida também, né? Não, Porque, por exemplo, eles levam 2, 3 dias para efetivar, para colocar lá o cliente no nosso aplicativo, 20 minutos, 10 minutos depois, né, da gente ter. Mas efetivar o cliente demora um pouco. isso. Mas não tem problema, vai cair para o mês. Tanto é que eles lançaram agora, agora que eles falaram que conseguiram fechar o mês de abril, que foi o recorde do recorde, né? Mas vamos só aqui finalizar aqui para vocês verem, ó. Aqui fala das qualificações. Ah, eu tenho dúvida o que preciso para ser gestor. O que que eu preciso para ser sênior? Tá aqui. Tá tudo aqui, ó. Ah, eu preciso de 2 licenciados diretos ativos, quer dizer, com 5 clientes. Para CGI expansão, 5 licenciados diretos, sendo 2 expansão. Então tá aqui. A gente consegue, tá tudo escrito. Então é legal fuçar aqui. Mas eu queria mostrar para vocês sobre o expansão, né? Ó, aqui, ó. Então, ó, o expansão, você ganha R$ 300 para cada novo licenciado. E conexão direta, 100.
E olha isso aqui, ó. Royalties. R$ 50 a mais para quem é essa expansão. Então, quando a Alice cadastrar mais uma outra pessoa, depois que ela virou essa expansão, é 300 mais 50. Vai ficar 350. Ah, ela bateu o sênior, tem lá 10.000 pontos. Aí vai ser 300 mais 70. Ah, Entendi. agora vamos. Deu para entender? Sênior, 70. Ó, o Dylan, ele tá como executivo, ó, R$ 190 a mais. R$ 190 a mais de cada licença que entra até o infinito. Vamos voltar lá para o quadro. E aí a gente finaliza esse assunto para a gente entender que o foco. Aí, Marcelo, só uma dúvida. Pode Então, falar. então, assim, no caso aqui, esses do expansão, né, os royalties, nós ganhamos por cada licenciado direto ou todos que entram? Depois que você é essa expansão, Ah, vocês vão ganhar até o infinito o valor que vocês têm aí. No caso, essa expansão vai ganhar R$ 50 até o infinito. Se tiver lá no 25º nível, você vai ganhar R$ 50 por cada um. Eu vou mostrar aqui que fica mais fácil para você entender. Ó. por causa do licenciado. Oi? É que o Jonathan tá aqui do lado, aí ele fica perguntando. Pode perguntar, Jonathan. Aproveita. O Jonathan Porque, sempre para atrapalhar, hein? não, mas é legal, é legal. Ah, O cara, porque cara que entra na rede e o cara licenciado em direito. Infinito, Jonathan, Ó, infinito. vou te mostrar aqui, ó. Vamos pegar o caso do Dylan. Vou pegar o caso do Dylan, porque eu coloquei lá uma provocação no site para ver se vocês tinham entendido, né? Eu falei, vocês entenderam por que que ele ganhou R$ 120 no último? Aqui vai estar a resposta para quem não entendeu. Mas vamos lá, ó. Peraí, tem que fazer várias bolinhas aqui. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Tá, vamos lá. Ó, o Dylan tá aqui. Você vê que nós vamos por aqui. Aqui está o Dylan, beleza? No primeiro nível, ele é executivo. Ele é executivo. Mas a gente pode pensar na gente. Mas olha aqui, ó. Quanto é que se ganha do primeiro? 300. Quanto é que se ganha do segundo? 100. Quem é sênior vai aumentar aqui, ó, mais 50, mais 50. Essa expansão, desculpa. Quem é sênior é mais 70. Mais 70, mais 70. Certo? Então eu vou por aqui, ó. Mas vamos pôr do Dylan para ficar fácil, porque eu quero mostrar por que que ele ganhou 120 aqui, ó. No sétimo nível, ó. Aqui é o primeiro nível, aqui é o segundo, aqui é o terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo nível. Por que que ele ganhou 120 aqui? Então, ó, vamos lá. Vermelho aqui, ó. Ele ganha 190 aqui. Ah, isso aqui é muito ruim. Ai, droga. Vamos pagar isso. Então, aqui, ó. Ele ganha 190 aqui. Eu É queria ver 170, ele. não é? 190 executivo. Ele ganhou 120 naquela história lá. Não sei se você lembra. Meu pai do céu, eu pego a borracha quando eu volto para lá. Agora vai. Então vamos. Ó, ele ganha 190 a mais aqui, por ele ser executivo. Mais 190 aqui. A partir do terceiro, conta royalties. Então ele ganhou 190 aqui. Ele ganhou 190 desse. Ele ganhou 190 desse. Tudo isso é licenciado. Tudo licenciado. Aí o que aconteceu? Eu já tenho isso já meio que gravado na memória. Quando ele postou 120, eu já perguntei para ele. Então quer dizer que você tem um sênior? Ele falou, isso mesmo. Mas por que que a gente está falando essa língua? Ó, porque ele aqui, vamos pôr aqui um verde. Esse de baixo aqui, ó, é um sênior. Um S expansão, desculpa. Esse aqui é um S expansão. E aí, essa expansão, ele ganha 50 nesse aqui. Então, ele ganha 50 aqui. 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 50 aqui.
E aí o, o Dylan, ele vai ganhar a diferença aqui. Aliás, era na sétima. É aqui, ó. Ele vai ganhar 120 aqui desse, porque esse aqui vai ganhar 50 desse daqui de baixo. Então, quando você se qualifica, você não deixa o dinheiro subir. Se você qualifica, o dinheiro sobe. E essas pessoas todas aqui, ó, dele, não era essa expansão. Então o dinheiro sobe. Ou seja, você perde muito dinheiro se você não se qualifica rápido. E aí, como esse fez essa expansão, ele na sétima ganhou 120, porque quem ganhou 50 do essa expansão foi ele. Foi a diferença, 120. Não, minto, era um sênior. 120 menos 70, o sênior ganha 70. Era um sênior mesmo, então era 70. Aí ele ganhou 120. Aí ele posta 120. Falei, 120 na sétima? Aí eu perguntei, você tem um sênior? Ele falou, é porque eu tenho um sênior. E aí é a diferença, tá? Então, qualificar o mais rápido possível, porque quando você cadastra alguém ou começa a rede crescer, se você não se qualifica, o dinheiro sobe para alguém lá em cima, né? Então a gente precisa é, velocidade na nossa matriz, né? A gente precisa preencher exatamente o que está faltando. Para todos, o primeiro passo é agora ser essa expansão, ter 2 licenciados com 5 clientes cada. Aí todo mundo vai ganhar 300, 300 e 500, 500 do bônus. Mas esse bônus de 500 está na promoção. Ele era 250. Foi 500 Entendeu? esse mês e 500 mês passado. Então temos que ver se no mês que vem vai ter também. Mas esses 500 é mensal, ele vai receber isso todo mês. Não, é uma vez só. É só por ter feito a estrutura. É como se fosse um Um prêmio de um bônus. licenciado. É um bônus, exatamente. Só que, né? Até o Vitor me falou assim, mas eu vou chamar alguém se eu não tenho resultado? Olha que pergunta interessante. Exatamente. Você não tem ninguém, não tem resultado. Chamou 2 pessoas, você já tem resultado. 300, 300 mais 500, você já ganhou R$ 1.100 no negócio. Então, você não precisa ter resultado, porque o fato de você chamar alguém já é um resultado. Ó, já ganhei R$ 300, né? Eu cadastrei você, R$ 300. E aí vocês começam juntos, né? Então, finalizando esse assunto para a gente partir para outro. Eu sei que me estendi demais, mas eu achei isso muito importante. A iGlean, ela só tem uma vantagem em relação a Comerc e a Vibra, porque a gente tem um marketing de relacionamento. E essa rede, essa capilaridade se espalha de um jeito tão rápido e tão grande, como se fosse um vírus, que aí começa a você falar, mas como assim? A gente está falando com acionistas que todo mês entra 800 mil quilowatts mês. É como se eles vendessem 800 mil reais todo mês a rede deles. Então, eles estão fazendo quase um acionista, ou seja, 1 milhão de quilowatts mês. Eles estão fazendo 800 mil por mês. É muita gente entrando nessa rede. São 10 mil clientes todos os meses entrando na Green. São 1.000 licenciados entrando todos os meses. E isso vai aumentar a velocidade. Nós estamos com 125 mil clientes e precisamos chegar a 5 milhões. Isso vai ficar uma bola de neve. Então, se você ganha até o 20º nível, o negócio fica incrível, mas é até o infinito. E eu só fui ali no exemplo, só até o 4º nível. Ficou alguma dúvida? Não, não, por enquanto não. Então, gente, foco. O foco é primeira semana, primeiros 5 dias, fazer 5 clientes. Rápido. Começou o mês, fazer clientes. Depois, qual é o foco? Trazer novas pessoas. Para quê? Para a gente fazer uma apresentação assim, né? Para a gente colocar no sistema. Tem reunião segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, no maratonas. Todo mundo, aqui não é todo mundo que está no maratona, né? Só você, né, Ezel, que eu vi entrar. Mas assim, tem pessoas hoje fazendo maratona, tem apresentação todos os dias, só não tem de domingo, mas tem. Então, às vezes você tem um convidado, o Marcelo não está podendo fazer, coloca ele lá na apresentação.
tá? Então, esse é o sistema. O treinamento é um sistema, né? Então, a gente vai aos poucos já desenvolvendo. Você está aprendendo e vai colocando outras pessoas. Me estendi bastante nesse assunto, mas eu achei que era muito importante, que foi o negócio que eu entendi a diferença da iGreen em relação à Comerc e à Vibra. Vamos para o Muito próximo assunto. Mas foi legal você abrir isso assim, até para a gente poder ter a visão do negócio, como funciona, né? Se perguntasse hoje para mim poder explicar isso aí, eu não saberia. Não sei os nossos amigos aí. Exatamente. É isso, gente, é a visão que eu tenho. Por que que eu tenho hoje 7 licenciados diretos? Porque eu já entendi o jogo. 7. Mas o que que a maioria faz? A maioria faz o seguinte: ou você ganha dinheiro com muitos clientes aproveitando a promoção daqueles 10, 20, 30, 40, né? Todo mundo sabe essa? Alguém gostaria de explicar essa do 10, 20, 30, 40? Deixa eu voltar. 40 minutos. Vai. Por exemplo, Peraí. ó, tem 3 maneiras de ganhar bastante dinheiro na Green. Ou você é muito bom em clientes e cadastra aí 20, 30, 40 todo mês. Como é que você vai ganhar dinheiro com isso? Na promoção. Se você cadastrou 40 clientes a R$ 300, por exemplo, a média vai dar 12 mil. Como você ganha 40%, naquele mês você vai ganhar R$ 4.800. Então, o cliente é bom se você aproveitar a promoção, que está agora incentivando 40%, 30%, 20%. Mas para chegar no último topo, você precisa só de 80 clientes. Em março, eu me concentrei nessa promoção. Eu fiz 21 clientes. E não fiz 100%, só a iGreen não. Estava fazendo Uber, mas parava um pouco para fazer. Então, dá para ganhar dinheiro só com clientes? Dá, se você aproveitar a promoção. Pelo amor de Deus, passa de 10. Se você fizer 9, você já vai ganhar só 2%. 10 é 10%, acima de 20, 20%. Essa é uma maneira. Segunda maneira, trazer muitos licenciados. Raramente as pessoas conseguem trazer mais do que 3, 4 no mês, mas tem gente que faz 8, 7, 9, mas aí já é um outro patamar. E a terceira maneira é você pensar na estrutura que a Green montou. O que que eu preciso para o primeiro nível? 2 licenciados. Fazer o S expansão. Qual é o próximo nível? G expansão. Então, não vou passar muito, mas o que é G expansão? Você fazer 5 licenciados e ter 2 S expansão na sua estrutura. É o próximo nível, né? Então, a gente tem que ir tentando preencher essa estrutura. É isso que o Dylan faz muito bem. O Dylan é uma pessoa que está no 4 níveis acima da gente, mas ele vai preenchendo a estrutura e fala, ó, falta 2 clientes, falta um cliente aqui, falta 3 clientes aqui, e aí acaba e ele ganha, né? Ele está de olho na rede toda. Ele sabe, quando entra alguém, ele já tá, oi, tudo bem e tal, não sei o quê. Ó, deu um problema na sua conta, tá? Então, é uma maneira de a gente trabalhar assim. Vamos para o próximo assunto, que a gente tem ainda muita coisa e já está ficando tarde. Ai, ai, mas deu para pegar bem esse assunto, né? Sim, sim. Beleza. Concordo, assim. Tá. Então, ó, aqui, voltando a falar, deixa eu pôr aqui, a importância do PRO. Qual é a importância, então, do PRO? Quem entendeu aí, que eu falei no meio do caminho? Se Qual é? mantém ativo, né? E aí você tem o saque limitado. Saque limitado, exato. Toda vez que você cadastra uma conta que é 2%, você já ganha a recorrência imediata. Então você vai ganhar 2%, depois mais 2% ainda não foi injetado e mais 2% ainda não foi injetado. Ou seja, quando você é pró, você continua recebendo das contas que ainda a pessoa não recebeu ainda energia. Se você não é pró, você não recebe, É, tá? minhas contas, por exemplo, todas que eu cadastrei, não deu ainda 90 dias, ninguém recebeu energia ainda. Mas Só você tá recebendo. tudo. Aí eu fiz para eu não sabia, eu começo a cadastrar e eu não me atentei. Eu achei que estava faltando 2 para mim fazer Pro. Aí eu já tinha feito Pro. Aí o Jonathan falou, não, você já fez. Tanto é que ontem pagaram uma conta que eu cadastrei, acho que no final do mês passado. E eu ganhei a recorrência. Isso. Só que detalhe, Pro você tem que fazer todo mês. O É, Pro
ativo é você fazer 5. Agora o Pro é você fazer todo mês, todo mês, todo mês. Mais 5, mais 5. Não, assim, a ideia é assim, os 5 primeiros, né? Não E, tem limite, né, no mês que você vai fazer. não, você pode fazer quando você quiser, mas Pro é fazer o que tem que ser feito, é estar ativo todos os meses, certo? Eu queria mostrar esse vídeo, é um vídeo bem interessante de como a gente pode treinar a nossa organização. A gente primeiro é exemplo e primeiro a gente ajuda as nossas pessoas a nos imitar. Então a gente aprende, depois a gente ensina. Vamos assistir esse vídeo, e aí a gente comenta o que que vocês pegaram de insight, pensando em se tornarem líderes, em trazer pessoas, em ajudar pessoas. Você não precisa saber tudo, mas você pode colocar elas num sistema. Ou seja, Marcelo, eu não sei fazer apresentação, então vamos fazer. Depois, eu vou aprender a fazer apresentação. E depois você pode seguir à frente. Vamos ver esse vídeo? Vou compartilhar aqui. Peraí, tem que descompartilhar. Peraí, vamos compartilhar aqui rapidinho. E agora? Aqui, vídeo sapateado? Não. Acho que é tela. Compartilhar. Peraí. Todo mundo está vendo uma tela escura? Sim, Tá, tô vendo vai, aqui. vai começar o vídeo.
Igual sapateando. Sapateando aí, operação. Excelente. O que será que a gente aprende com esse vídeo em marketing multinível? Ah, pena que caiu a menina, a Alice. Então, quando nós trabalhamos em equipe, que é isso? Vocês estão ouvindo alguma coisa? Não? Tô vendo, perfeito. Mas eu estou ouvindo um negócio aqui. Peraí. Ai, todos ouvindo? Então, o que dá para aprender desse vídeo no nosso negócio? Que a gente vai se tornar líderes e vai ter uma equipe. O que vocês conseguiram captar? Porque tem muitas lições desse vídeo para o nosso negócio, que é formar equipes. Conforme que você falou aquela hora no começo do vídeo lá, na nossa aula, né? A gente começa a implantar com dois diferenciais, depois vai multiplicando até chegar até no topo da cadeia, entendeu? Aí o que eu notei é que, tipo assim, começou com dois sapateando, né, ali no vídeo, aí depois veio mais três, são cinco. Aí dos cinco vai multiplicando. É a mesma noção do tema daqui, do que nós temos que fazer, nosso objetivo, entendeu? Sim. Tem que ser feito. E você, Vitor? Levantou a mão aí. Eu achei interessante a sincronização de todos. Ali o chefe ali que estava daquela banda, né, aquela dançarina ali, ele alinhava todos, todos estavam sincronizados no negócio. Então, se não tiver todos sincronizados com relação a trazer pessoas, fazer os 5 clientes por mês, fica mais difícil de assim realizar a sincronização para ficar perfeito igual estava naquele vídeo. Então, tem que ficar bem alinhado com tudo, igual você falou com o Dylan, ele faz muito bem. Mas por quê? Porque ele entendeu o jogo e ele faz todos sincronizados. Ó, tem que fazer isso, faz aquilo, faz aquilo. Então, aonde ele vê que está errado, ele corrige. Então, assim, tem uma boa sincronização, que é o que teve ali de exemplo no vídeo que eu peguei. Maravilha. Você viu a hora que a mulher abandona ele? Sai ali do palco? O que ele fez? Pum, pum, pum. O básico, né? Ele continuou ali. Tá, 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 tá. Aí ela voltou. Sabe o que às vezes acontece? Às vezes você põe a fé numa pessoa e ela não entra no teu negócio. Você fala, poxa, ela não entrou e tal. Continua, traz outro, traz outro, traz outro. Às vezes a pessoa que você está pensando vai entrar daqui a um ano, daqui a 2 anos. Quando você estiver ganhando 10, 15 mil por mês, é capaz de ela nem querer entrar. Então, a gente tem uma rotina. Vamos fazer os 5 clientes? Vamos. Vamos fazer os 5 clientes. Vamos trazer 2 por mês? Vamos. Vamos de vez em quando fazer uma placa? Vamos fazer uma alta tensão? Vamos. Mas o jogo é esse. É fazer uma equipe tão grande que ela tenha autonomia. E se ela estiver bem treinada, ela vai por conta própria. Então, a gente está começando ali, é como se a gente fosse aqueles dois ainda. Mas logo, logo vai estar entrando 5 do Vitor no mês, 6 do Eziel outro mês, 3 do Marcel,
5 do tal, 5 dali. E aí a coisa começa. E daí para baixo vai, né? Então a gente precisa estar bem, treinando bem Organizado. parteado para a coisa entrar em sincronia, como falou o Vitor, né? Ô, Marcel, Oi, vamos aqui então. Primeira coisa que nós precisamos é fazer 5 clientes, correto? certo. Fez 5 clientes, você passa a ser pró. E aí, todo mês, você não necessariamente precisa fazer 5. Você precisa de fazer um para você continuar sendo pró, ou dois, ou três, ou quatro, ou cinco. Ou você precisa fazer 5 todo mês. Todo mês. Todo mês, né? Então é isso mesmo. É, é lógico que existem outras regras, tá? Mas, por exemplo, se você cadastrar 2 novos licenciados, também você é pró. Então, e Entendi. nesse caso, tipo assim, por exemplo, eu consegui 5, por exemplo, Telecom, por exemplo, 5 agora. Se eu conseguir mais 5, mais 10, tá no certo. No meio, quanto mais melhor, né? Mas assim, vamos dizer que a gente tem uma meta por baixo, né? A nossa meta Sim, por baixo é tentar chegar nos 5. Poxa, mas eu só tenho um ou dois. Aí vamos sentar junto, por exemplo, a Rudiane aí está ouvindo, né, Rude? A gente vamos sentar e vamos tentar fazer, né? A gente às vezes melhorar a nossa abordagem, né? A gente vai ter treinamento mais para isso, mas antes eu queria mostrar a visão do todo, né? Para a gente treinar alguns sim, pontos específicos. Olha, vamos treinar a abordagem, como é que eu convido no WhatsApp? Como é que eu faço clientes? O que que o Eziel faz para conseguir clientes? O que que o Marcos faz? O que que o Anderson faz? O que que outras pessoas que não estão não estão aqui nesse treinamento faz? O que que eu faço? Isso a gente vai fazer toda semana o treinamento em coisas mais básicas, mas aí eu queria estar mostrando a visão do todo, né? Então, é preciso de treinamento, sim. O Eziel um dia me conversou, Marcelo, a gente precisa treinar a equipe. Eu falei, olha, a empresa tem um monte de treinamento, mas vamos fazer sim, você tem razão. Eu acatei, mas hoje eu já estou vendo exatamente essa importância de falar, olha, às vezes o que eu enxergo, né, eu tenho que passar para que a gente consiga ter essa sincronia, né? Beleza? exato. Então, vai dar 9 horas. A gente poderia falar de duas conexões aqui, né? Eu acho que eu gostaria de falar um pouquinho rapidamente com vocês sobre o telecom, né? E sobre a conexão solar, tá? E aí a gente finaliza. É, Rude, você está ouvindo? Se você quiser fazer alguma. Eu queria ouvir dúvidas, perguntas, para a gente tentar esclarecer algumas coisas, e aí a gente partir para essas duas conexões e terminar. Não, até agora eu não tenho nenhuma dúvida. Tô ouvindo sim. Tá ok, Rudy, muito obrigado aí. Então, Obrigada. beleza. Tem alguma dúvida de vocês, alguma coisa que a gente precisa esclarecer para a gente tentar falar só de conexões? Uma coisa que ficou? Minha dúvida era só esse menor de telefonia, né? A gente vai tentar fazer esse curso de a placa, a conta de energia para o cliente, porque muita gente, eles ficam pé atrás, mas como assim? Eles não conseguem entender que é coisa nova, né? Que muita gente não tem conhecimento, né? Que tá para vir, né? E a gente tá aqui para isso, para mostrar que tá vindo a inovação, a conta de energia, telefonia, entendeu? Condição livre, entendeu? Muita coisa que tá para vir, muita gente não conhece ainda, Sim. entendeu? Inclusive já até mostrei para os vizinhos aqui, já conversei com os vizinhos aqui já. Aí um deles ficou de conversar comigo agora, Então, no entendeu? próximo treinamento, vamos tentar melhorar essa questão, né? De como vencer essa objeção da confiança. A gente pode ensaiar aqui. Ó, e você, cliente, Vitor, você faz comigo. Eu faz de conta que tá, te recebi. E aí, como você vai fazer? Isso nos próximos, tá? Não vou fazer agora. Mas a gente pode treinar abordagens, algumas coisas assim, aqui, ao vivo, treinando, errando, acertando. De repente, Eziel, faz você com o Anderson. Anderson, faz você com o Marcos. Rude, faz você. Tal, para a gente pôr na prática. Às vezes é só questão de acertar algumas coisas. A vendas, às vezes a gente erra por algumas palavras, sabe? E então, às vezes, é só mudando algumas palavrinhas ou o jeito de falar facilita muito. Eu gosto muito do treinamento do Lucas. Eu já coloquei no grupo, ele está assim, direto da trincheira. Luan, desculpa, Luan. É Quem, Luan Siqueira. Lucan Siqueira. Eu gosto muito desse treinamento, né? Porque ele já conseguiu 400 clientes de Green, né? Então,
e ele fala muito simples, muito simples. Às vezes nós complicamos, né? Às vezes a gente vai falar com a pessoa, já fala de duas faturas antes de ela nem perguntar. Eu prefiro, às vezes, cadastrar a pessoa, depois eu vou falar de duas faturas, né? Explicar como que vai vir, né? Então, assim, ele simplificou e começou a dar resultado, né? Ele vinha 2 meses patinando, não conseguiu, não conseguiu, não conseguiu. Em 15 dias ele fechou 50 contas de luz, em 15 dias. Então, vale a pena assistir esse treinamento. Tá lá no Dicas, mas se não achar, me pede. Diretos da Trincheira são só sobre como conseguir clientes. Então, vale a pena assistir toda a série. Tem mais de 20 entrevistados lá. Vale a pena. Diretos da Trincheira. Beleza? Então, vamos falar de conexão solar. Beleza. Conexão solar e depois de telecom. Vamos falar do telecom, que é bem importante. A conexão telecom, ela está em promoção, né? Promoção do Dia das Mães. Se você cadastrar uma pessoa, deixa eu ver se eu coloquei alguma coisa. Não, não coloquei. Vamos assim. Se a gente colocar, cadastrar uma pessoa agora, né, no Telecom, e ela escolher o plano do o segundo em diante, não o básico, que é o Smart, né? Do segundo em diante, que é R$ 59,90, ela ganha 10 gigabytes a mais. Então, por 3 meses, ela vai ganhar 10 gigabytes a mais. Então, o segundo lá é assim, com a portabilidade é 15, com mais 10, 25 gigabytes por R$ 59,90. Promoção Dia das Mães e vai válido por 10 meses. Se ela paga em dia, acumula. E aí que está uma questão que às vezes a gente deixa passar. A maioria das pessoas pagam no Pix. Deixa eu só. Sim. Caiu. Deixa eu atribuir ele aqui para a sala. Marco vai entrar. Então, ó, se a gente conseguir fazer com que a pessoa cadastre o seu chip no cartão de crédito, é melhor para ela. E onde é que a gente convence ela que é melhor para ela? Porque a gente fala que a internet acumula, certo? Imagina uma pessoa que está na promoção, ganhou 10 gigabytes a mais, ela paga R$ 59,90 e tem 25 gigabytes. Aí ela esqueceu de pagar no dia, ela pagou um dia depois, ela perdeu tudo que acumulou, tá? Então, assim, é, se a gente conseguir fazer a portabilidade e cadastrar o cartão de crédito, aí você explica. Acumula, mas se passar um dia do vencimento, o que estava acumulado você perde, tá? Então, vale a pena tentar cadastrar no cartão. Você vai ter uma recorrência mais garantida quando chegar lá no dia, vai cobrar do cartão da pessoa e ela vai. E aí você pode ficar atento aos seus clientes para avisar, olha, vence dia 17, um exemplo. Não deixa de pagar no dia 17, porque senão você perde o que acumulou. E a Telecom, ela está com uma margem, melhorou. A Telecom, ela hoje é a maior cobertura comparado com todas as operadoras, tá? Ela está em mais de 5.569 municípios, 570, e a segunda operadora está em 4.800 e pouco. Então, o nosso produto ele é muito bom, né? Fique assim, confie nele. Se você não está usando, tente usar. Eu já estou há 3 meses, eu faço Uber na cidade inteira e ele pega muito bem. Então, a gente pode confiar que não é um acessório. Não, esse telecom ele veio para dominar um mercado onde 41% das pessoas, isso é pesquisa, tá? Não é número solto, pesquisa, estão insatisfeitos com a sua operadora. 41%, quer dizer, de cada 10, 4 você encontra insatisfeito. Principalmente na TIM e na Claro, principalmente. Então, é, a Vivo ela é uma ótima operadora e às vezes eu falo assim, olha, ela tá ali, ó, igual a Vivo ou perto da Vivo, né? Eu acho, na minha opinião pessoal mesmo, eu acho que ela é melhor porque ela tem outros benefícios que a Vivo não tem. Mas, né, muita gente gosta da Vivo, então eu falo às vezes que tá ali, ó, empatado. E eu só uso a Telecom como Uber, rodando a cidade toda. Eu espero dar uma falha para tentar passar para a Vivo. E às vezes eu passo vários dias sem ter que precisar passar para a Vivo. De vez em quando eu tenho que passar para a Vivo.
Mas aí eu Sim. volto para a Telecom, tá? Beleza? Esse é um ponto. E o conexão solar? Conexão solar é quando a pessoa ela quer colocar a placa, mas ela não tem o investimento. É super fácil de fazer o orçamento. Um orçamento aí no nosso aplicativo, tá? É super fácil. O que eu quero falar, deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui para vocês, é como é que vem o orçamento. Deixa eu pegar aqui um orçamento. Deixa eu entrar no WhatsApp aqui. Deixa eu pegar a Alice. Ah, consegui sair. Deixa eu- Escrevi tanta coisa para Alice. Não, deixa eu pegar outra. Maris. Todo mundo está vendo aqui? Tô. Beleza. Sim, Opa. Então, ó, quando a gente entra lá, conexão solar, a gente precisa preencher uns dados bem básicos. E eu já tive a oportunidade de estar numa recepção e a pessoa, você tem placas? Eu falei, olha, eu tenho a placa sem investimento. Ela, ai, como que eu posso fazer? Eu falei, você tem uma conta aí? Ela entrou rapidinho ali na CPFL, pegou meu WhatsApp e já me mandou. Eu estava na recepção de um órgão público. E aí, em questão de 3 minutos, eu fiz um orçamento e mostrei para ela e já enviei no WhatsApp dela e a gente já conversou. Ou seja, é uma coisa muito rápida, muito prática. Então a gente precisa entender, né? Quando você faz, não tem novidade, então tente. Se você tem alguma conta aí dando sopa, né? Faça uma simulação ali, faça da sua mesmo, mas tem que ser conta acima de R$ 400. Se você não tem uma de 400, me pede, ou a gente faz, simula, só para você ver, né? Qualquer conta acima de R$ 400 vai passar e você vai ter aí um orçamento. Então, eles fazem uma capa, tá? E aqui, ó, é que eu quero explicar. Tá assim, ó, o plano ideal para você. Tá todo mundo enxergando? Ou preciso aumentar? Tá ótimo pra mim aqui. Todo mundo tá vendo aí, né? Acho que dá até para aumentar aqui, ó. Ó, melhorou ainda. Então, ó, tá assim, ó, o plano ideal para você. Primeira coisa que você vê aqui, ó, conexão solar 12 anos. O que que tá mostrando aí? Que no caso desse cliente, o cliente pagava R$ 550 por mês. Esse cliente vai pagar por 12 anos umas parcelas de R$ 342 e 007 centavos. Está ali em branco, embaixo do 99 centavos. Todo mundo está vendo aí? Sim, sim. Beleza. Então, o que é isso? Ele pagava 550. Nesse plano, ele vai pagar 342. Ele, por 12 anos, ele vai pagar 342 e ao longo de 30 anos, está escrito aqui, ele vai ter uma economia de R$ 175.000, 840,47 centavos. E o desconto ao longo desses 12 anos é de 13,19%. Por quê? Porque vai ficar 342 fixo sempre? Não. Ela vai aumentar. Existe uma tarifa do sol que gerou uma polêmica, que o governo queria taxar o sol. Essa é uma tarifa de um fio B, que ao longo dos anos vai aumentando o imposto. Então eles têm que calcular esse aumento do imposto e essa pessoa, ela começa às vezes com 20, 25%, vai diminuindo esse desconto ao longo do contrato de 12 anos. Às vezes lá na última ela vai estar com 5% de desconto, vai subindo um pouquinho. E o que é legal é que está escrito ali, ó, reajuste pelo IPCA. Quer dizer, não é reajustado quando a energia sobe. A energia sobe muito mais do que a inflação. A energia sobe às vezes 9% ao ano, né? O reajuste do IPCA é bem tranquilo, é 3, 2, 4% de acordo com a inflação, até menos, né? O IPCA. E é sem juros abusivos e a pessoa não vai estar pagando
a questão da inflação energética. Agora tem um detalhe. Está falando aí, ó, 6 primeiros meses a partir da assinatura do contrato por 99 centavos. O que é isso? A pessoa, ela concordou, eu quero fazer. Tá certo. A gente vai enviar o contrato, essa mesma folhinha, a gente vai mandar lá no suporte para eles fazerem a viabilidade financeira. O, eles vão avaliar se essa pessoa tem um bom nome, né, no SPC, aí eles vão investigar. Se aprovar, vai vir o contrato para ela assinar. E se ela assinar, ela vai passar o cartão dela por 6 meses a 99 centavos. Mas o que é isso, Marcelo? É o seguinte: isso aqui é uma garantia para que ela colabore com a gente em questão das documentações que vão ser pedidas. Às vezes vai ter que fazer alguma coisa lá na CPFL, às vezes não pode deixar atrasar a conta. E se ela colaborar, ela vai ter uma grande vantagem. Por exemplo, nesses 6 meses, foi instalado a placa dela com 2 meses. Ou vamos supor que fez em 2 meses, instalou lá, com 2 meses já está instalado no telhado dela. Vai gerar energia. Então, no terceiro mês vai gerar energia. No terceiro mês era para ela pagar 342,07. Não vai pagar. Ela vai pagar 99 centavos. No terceiro, no quarto, no quinto e no sexto mês, 99 centavos. Olha a economia. Se ela gastava 550, são 4 meses de economia. Ela vai ter 2.200 reais sem gastar para depois, no sétimo mês, ela pagar 342,07. A pessoa já vai ter a economia de não investir e ainda vai economizar. Claro, se demorar para instalar, vamos supor, pior das hipóteses, instalou com 4 meses. No quinto vai gerar e no sexto ela não vai pagar. Vai pagar 99 centavos. Ficou alguma dúvida aqui? Porque isso é o que você vai precisar explicar para o cliente. Dúvidas? Deixa eu ver aqui. A pessoa vai pagar 99 centavos dentro do mês, mais a taxa da CPFL. Exato. Isso Não mesmo. pode esquecer, não pode esquecer da taxa da CPFL. Isso. E então vai vir 99 mais aqueles 70 e poucos reais que é taxado de impostos e a iluminação da rua. Exatamente. Entendi. Ô Beleza? Marcelo, aí Ué. depois esse material aí você passa para nós, como a gente faz puxa isso para nós, esse material do plano ideal? Passa para nós aí. Não, esse aqui é um orçamento que eu fiz. O ideal seria até você Sim. simular, se você pegar alguma conta assim de 400 ou quiser que eu te, né, eu envie uma conta para você fazer mesmo, só para você ter, Uhum. tá? É porque assim, como ele é muito fácil de fazer, ele perde alguns dados, você preenche Uhum. e depois ele faz para você essa proposta. Essa proposta Mas você Ah, tá. envia para o cliente. você pode printar e também mandar para ele, Marcelo. Isso aí é só É, para ele ter, porque na realidade eu entendi o que ele pediu. O que ele pediu é só essas informações aqui, vou te dar já um print já logo. Ai, fechei meu que WhatsApp. às vezes ele não tem a conta de 500 reais, então Entendi, assim, entendi. Não, fica eu posso te fácil ele enviar. ter, printa aí, manda para ele. Eu já vou te mandar Ou põe no grupo nosso lá, põe no grupo que é até melhor. aqui tá os É? dados. Aqui tá os dados do cliente. Deixa eu ver se não aparece muito. É só Apareceu. para é só para exemplo só para mostrar o exemplo. Não, aparece até o endereço. Não, não. Não, É, só corta. Se aí você corta ele, nós temos que mandar se corta certo. os dados do cliente, entendeu? Beleza. Ó, e aqui ele deixa bem claro, ó, por que escolher a conexão solar? Eu te envio, pode deixar. Ó. Energia solar sem investimento, economia desde o primeiro mês da geração. Ao final do contrato, a usina é sua. Se quiser vender, vende. Se quiser continuar, continua, né? Equipamento de ponta e tecnologia de última geração, são placas de ótima qualidade. Seguro e manutenção 100% inclusos, até para a limpeza das placas a empresa vai limpar, tá? Sem juros abusivos, sustentabilidade e valorização do seu imóvel, atendimento completo da instalação, suporte técnico. Economia ao longo do contrato, 100% seguro. Quero ter um sistema solar sem investimento, falo com licenciamento autorizado. Então, basicamente, é isso aqui que esse a gente tem que explicar. E aí vem aqui a capa, tá? Então, basicamente, era isso que eu tinha para falar. Eu te envio depois essas questões. E Sim.
basicamente eu queria agradecer aí a presença de vocês e vamos falar dos próximos assuntos, né? Eu não tenho nada montado para a próxima semana, mas seria bom a gente falar de abordagem, falar de algumas coisas. Tem mais algum assunto que vocês gostariam de tocar no próximo treinamento, para a gente poder abordar? Porque tem muita coisa que a gente poderia falar e de repente vocês gostariam de alguma coisa. Rude, se você tem alguma coisa que você queira falar também, assim, que você não ouviu aqui e gostaria de ouvir na próxima. Não, mas eu posso pensar e depois falo para você. Isso. Pode colocar como sugestões para a gente montar os próximos, né? E uma coisa que eu queria só finalizar também é as apresentações de plano e tal. Seria bom a gente começar a treinar, nós mesmos treinar, ouvir bastante apresentações dos acionistas que são de segunda-feira à noite, para depois você Sim. ter a habilidade de apresentar. Tá? Então a gente vai, aos poucos na organização, a gente vai fazendo assim, ó, quem é pró vai pegar o microfone. Quem é pró vai dar treinamento. Quem é pró vai falar de um assunto. Por exemplo, o Isiel está tendo uma experiência com placas. Ah, treinamento é do Isiel, ele é pró, ele fala, né? A gente vai soltando os pró e vamos fazendo com que a cultura do pró aconteça. Ah, eu quero, Marcel, você precisa ser pró. Marcel, aí no caso, como sugestão, não sei se todo mundo pode até concordar, como nós temos um grupo aí, que não sei se está todos nós aí naquele grupo, nós podemos, pode falar, No Dicas tá todo. isso, no Dicas, né? Então a gente pode colocar lá no grupo, de repente, vamos, vamos criar uma sugestão da nossa próxima reunião na quinta-feira, um exemplo. Sim. O que que vocês querem, o que mais vocês estão sentindo dificuldade? Ah, eu estou sentindo dificuldade sobre, sei lá, sobre qualquer assunto relacionado. Então você coloca lá e assim dá sugestões para a gente poder criar alguma coisa, para a gente poder tratar o assunto, né? Porque agora foi de livre, e espontânea vontade, se você montou o negócio, né? Mas uma coisa é você ter apresentado e a semana inteira ter que ficar pensando o que que você vai criar para uma próxima quinta-feira. E aqui nesse momento a gente está aqui, tem eu, tem o Vitor, tem fulano, tem Bildo. Então, assim, dá pra gente dar uma sugestão. Falou, vamos montar um materialzinho sobre a É. apresentação? Sim, não, é porque eu vou ouvindo queixas, né? E vou ouvindo também elogios. Só para dar um exemplo. Eu tenho uma licenciada que ela falou: Ah, esse suporte é horrível, a gente não consegue falar com esse suporte, não sei o que, tá. Ontem eu estava com o Eziel, cara, esse suporte é maravilhoso, maravilhoso. Eu olhei para ele e pensei que ele estava com ironia, mas ele não é muito bom. Eu ia falar isso agora para você. Eu vou falar assim, tudo bem, né? Que cada um tem o seu modo de entender, né? Eu, por exemplo, eu tive um cliente que eu cadastrei. Ele teve um problema e ele falou assim para mim, Cesiel, eu nunca vi. O Vitor sabe quem é. Ele chama Douglas. Ele falou, nunca vi uma empresa ter uma resposta tão rápida igual a Green. Não conheço, principalmente no 0800, no suporte que existe. Então, assim, principalmente, eu converso com o suporte por dia, umas 3, 4 vezes por dia. Então, assim, as pessoas já até sabem quem que é o Eziel. Porque, assim, é dúvida que eu tenho. Ou eles estão lá é para tirar. Agora, você tá entendendo? Então, assim, eu vou ser sincero com você. Aquilo ali tem me ajudado bastante, bastante, rapaz. E é muito rápido. É muito rápido. Eu tô com um licenciado, por exemplo, que eu cadastrei ele como licenciado. Não, ao contrário. Eu cadastrei ele como cliente, mas ao mesmo tempo eu mandei o link errado e cadastrei ele como cliente e licenciado ao mesmo tempo. Agora, como que eu faço para tirar ele da minha base? Né? Então, assim, tem algumas coisas que eu vou lá e pergunto. E eles têm que e eles me respondem muito rápido. Ó, vai lá e clica no link de expansão, que lá o pessoal da expansão vai te saber como que vai tirar esse cliente seu. Porque uma vez você cadastrou ele como cliente, não fazendo parte da sua expansão, e você cadastrou ele nas duas situações. Então, ali, para mim, aquilo ali foi muito bom. Assim, eu não tenho o que queixar, né? E deixa eu explicar como que é isso aí. Quando você entra no suporte, você está falando com a inteligência artificial. Ela responde 90% das coisas. Se eu falar assim, solicito, por favor, que você me envie o contrato novamente do ID,
301.625. Ela vai enviar. Ela tem autonomia, ela é uma inteligência artificial. E aí eu tenho alguns licenciados que têm dificuldade, que ela fala assim, ela me responde sempre a mesma coisa. É porque você não está entendendo que você está falando com uma inteligência artificial. Então, a gente tem que preparar a maneira que a gente vai falar assim, o que que será que essa pessoa vai me perguntar? Então você já não vai falar assim, bom dia. Não, você vai falar assim, bom dia, ponto. Estou entrando em contato para resolver um problema. Preciso que você me envie o contrato do licenciado tal, 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 tal. E ela já vai enviar. Ela é rápida porque é uma inteligência. Então você precisa colocar tudo que uma pessoa perguntaria, tá? Se você tiver dificuldade, você precisa escrever. Falar com atendimento humano. Aí vai entrar numa fila de espera, mas ela vai tentar resolver 90% dos casos. E às vezes você não sabe, então você escreve falar com atendimento humano. Aí aguarde na fila e aí vai entrar uma pessoa mesmo. Então resolve muito. Você está ali porque ela. Me tira uma dúvida, tá, 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 tá. É a inteligência artificial que te responde. E é verdade, até porque também não adianta você mandar print de tela. Ela não lê print de tela, essa inteligência artificial. Por exemplo, eu estou com um problema com a cliente que ela ainda não está ativa, e eu quero saber o porquê não está ativa. Mas aqui, ó, tá dando em processo, então não adianta você ir lá e printar e mandar para ela, mas aqui ó, não tá ativo, não tá em processo, ela não lê, ela não consegue ler tela. Você não tá conversando com a pessoa verdade, você tá conversando com a artificial. Por quê? Porque ela não lê tela. E você manda as informações da tela, ela te pergunta o que tá na tela. Isso. Manda para mim o código da cliente. Pô, tá na tela, mas não, ela não entende. Então, assim, é legal vocês entender isso. Não sei qual é a frequência de que vocês usam esse suporte, mas procura não evitar, procura não mandar print de tela porque ela não lê tela. O áudio eu evito também. Por quê? Porque é bom estar tudo por escrito. Eu penso assim, o que que ela iria me perguntar? Eu já tento mandar todas as informações numa única batida de enter, né? Você manda lá a mensagem, sai grandona, já sai com tudo. Ó, o número do ID, a data que foi, o que aconteceu, tal, 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 e o que que eu estou pedindo. É mais ou menos isso. Você já prepara como se fosse um e-mail, tá? Já põe tudo ali e ela responde. E mesmo se vai ser um atendimento humano, aí que você precisa pôr tudo. Porque o atendimento humano é assim, eles têm um alto volume. Aí ele olha a sua mensagem, você escreveu, bom dia, tem um problema. Pois não, o que seria? Até ela voltar de novo, né? Você vai perder muito tempo. Então, é melhor já escrever tudo o que você precisa, porque ela bateu ali a atendente humana na sua conversa, ela já responde, tá? Então, são essas coisas que a gente precisa ir treinando. Tem muito assunto e vai colocando, então, no dicas. Eu vou fazer de vez em quando lá a pergunta, mas seria bom a gente estar bem afiado para a gente poder ter essa sincronização, né? De a gente acompanhar aí o ritmo e entender o que está acontecendo na igreja. Mas ela está numa velocidade incrível e a gente vai acelerar ainda mais, então a gente tem que acompanhar. Tá certo? Muito obrigado aí pelo tempo de vocês, por estar aí buscando realmente um aprimoramento. Eu quero muito que vocês tenham resultado, que ganhem dinheiro, que entendam as regras do jogo, tá? A regra do jogo parece que não, mas é expansão, tá? Não é clientes. Clientes é importante, claro que é, mas a expansão ela vai te dar velocidade, vai te dar velocidade. Então faça a sua lista de 100 nomes, pensando quem eu vou chamar para assistir uma apresentação com o Marcel. Logo, logo, todos vocês vão estar fazendo a apresentação com seus próprios convidados. Já vai tentando fazer, sabe? Olha, eu vou te apresentar. A gente pode fazer, né, treinamentos também, por que não? De apresentação, né, para a gente melhorar isso, porque é uma habilidade. Já pensou? A Rudy, por exemplo, ela faz a apresentação pelo WhatsApp e ela muda a tela pelo WhatsApp no celular e a outra pessoa vê lá no celular e ela manda ver. Já fez aí quatro, cinco, né, Rudy? Então, ou mais, não sei. Você tá aí. Eu já fiz para. Não, acho que eu fiz para 4. Mas dá para compartilhar a tela assim, que nem o som. E Então, dura mais tempo assim ter conta paga. isso. Então.
ela já está fazendo apresentações, né? Então a gente tem que se habilitar. Isso aí seria legal a gente fazer, por exemplo, na próxima quinta-feira, é, colocar a Rude para poder ensinar a gente, juntamente contigo, Marcel. Da gente, lógico, mas tem, mas se você sabe, igual a Rude sabe. Então, assim, sabe? Então, assim, se a gente puder, logicamente, a criatividade, tem coisas aí que o Vitor faz, tem coisas que o Vitor sabe e que às vezes eu, algum de nós aqui da sala não sabe, e assim. Isso. É uma habilidade. Uma vez eu fui num cowork que ele perguntou, qual é o seu ramo? E pela primeira vez eu falei, sou vendedor de franquia. Porque eu não queria, eu só estava querendo saber qual era o preço lá da sala e tal. Então, assim, na verdade, se a gente se preparar realmente para cadastrar pessoas que vão pagar 1.000, quase R$ 2.000, né? Mas assim, é, por exemplo, o Anderson, né? Eu estava fazendo o Uber com a esposa dele atrás, eu comentei rápido, ela passou o telefone. O Anderson não é do meu contato, não é do meu contato, frio, 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 assim, né? Falei, ó, oi, Foi. foi a sua esposa que entrou em contato comigo, falou que talvez você se interessaria, e aí, ó, tá aí, né? Então, assim, a gente precisa. Fiz uma apresentação no Zoom, ele gostou e entrou. Então, a gente precisa criar essa habilidade. Podemos fazer isso também como próximo um treinamento. E, inclusive, a gente pode, por exemplo, a gente pode ter a gente tem um dia na semana onde a gente vai fazer um revezamento. Por exemplo, toda quarta-feira, hoje é quinta, né? Toda sexta-feira ou toda quarta-feira à noite, a gente pode fazer uma apresentação um de nós, entende? Hoje vai ser o Eziel, vou pegar meu convidado e vou jogar para o Eziel fazer, né? Hoje vai ser o Marcos, hoje vai ser o Anderson, hoje vai ser a Rudianes. E a gente tem um dia na semana onde a gente vai estar presente para ver a apresentação. Mas não tenho convidado nenhum. Veja a apresentação do Eziel, porque na próxima semana vai ser você, né? Podemos É gravar, verdade. e corrigir algumas coisas, tá bom? Então, vamos É que pensando nessas próximas, tá? Vou encerrar, já está ficando tarde, mas foi muito bom, foi 2 horas praticamente juntos. Marcel, o Vitor tá assim, ó, tira o pé da minha cerveja. Certeza, mas certeza. Agora ele não consegue falar. Agora ele quer falar, só que tá no mudo. Tá, Não sai nada. beleza, maravilha. Então, uma boa mas foi noite. bom. Mas foi bom também que isso também que a gente está fazendo, que é bom aprendizagem. Tipo assim, se a gente não tem conhecimento, a gente já acaba aprendendo, um repassando o outro. Igual o Marcel já está um tempo aí, repassa o conhecimento e a gente acaba aprendendo. Por exemplo, mesmo que eu, assim, mas que eu sou meio cru ainda, né? Na verdade, né? Tô aprendendo muitas coisas ainda, rapaz, vale a pena. Vale a pena mesmo, de verdade. Oh, que bom que vocês Que gostaram. tem muita gente que fala, não, a gente vai, fica meio aquela dúvida, gente. Eu falo o seguinte, quando eu tô falando que eu vou, pode ter certeza, eu sei que vai dar resultado. Assim, tipo assim, eu sou tipo uma pessoa que fica pé atrás, mas que eu vou fazer o entro mesmo, eu sei que vai dar. E eu tô ciente que vai dar, sim, ó, eu sou positivo, entendeu? E eu penso assim, as coisas vai dar, assim, já deu certo pra nós, e a gente vai aprimorar cada vez mais, e vai buscar mais ainda, porque a gente vai ser o pioneiro de primeira aqui, pode ter certeza disso. Nós somos os pioneiros, mas lembrando que já tem gente da Green em Ribeirão Preto e é de outra equipe, então a gente precisa acelerar. Acelerar, porque Sim. vai cruzar os contatos, algumas pessoas vão chegar. Tem uma advogada, poxa, ela cadastrou acho que uns 30 nesse mês, ela é advogada e já é sênior, né? E ela tá bem. Aí eu falei, você tem equipe? Eu até escrevi para ela, tenho. Eu falei, pronto, já tem equipe em Ribeirão já. Então. Além de concorrentes, a gente tem outros grupos. Eu cheguei numa copiadora e fui falar com ele da Egreen, e ele falou: eu já vou me cadastrar na Egreen, mas é com um amigo meu aqui. Aí eu falei: Uhum. então, ó, a gente tem que correr, tá bom? Tem que correr. Uma boa noite para Verdade. vocês, vai dar certo, e estou aí à disposição de todos, tá bom? Mauro, um abraço Obrigada, para todos também. Um abraço, obrigado, parabéns aí pela disposição, viu? Não, que isso, vai estar gravado também, e vou tentar pôr aí no YouTube, depois envio o link para vocês. Fechou. Falou? Abraço. Até mais, um abraço. Deus, gente. Falou, até mais, tchau, tchau. Oh, boy. Galera.
certo. Aí já era.